Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor. Através da sua graça podemos estar todos reunidos aqui novamente diante da face de Deus. Eu quero saudar a todos, deixar as boas-vindas no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos, especialmente aqueles que estão pela primeira vez aqui, e também todos que estão ouvindo através da transmissão, ouvendo, saudamos a todos de todo o coração no nome de Jesus. Já ouvimos esses cânticos maravilhosos pelo coral e o último hino sobre a graça de Deus é de fato algo indescritível, a graça de Deus, que podemos todos vivenciar repetidamente. E nessa noite, nós cremos que o Senhor nos visitará com graça. Estamos em grande expectativa e queremos buscar o Senhor em oração e pedir que Ele fale conosco e que se revele a nós. Queremos ainda cantar alguns cânticos para a sua glória. Vamos começar com o número 12 do pequeno livrinho. Número 12. Quando a paz com Deus traspassa minha alma.
Amém. Cantaremos ainda o cântico número 25. Eu me inclino quieto em adoração diante de Jesus, o Rei. Amém. Obrigado. Irmãos e irmãs, não podemos suficientemente gloriar o amor, a bondade, a misericórdia de Deus que nos tocou. Eu não sei como está com vocês, mas meu coração pula de alegria e gratidão, pois grandes coisas o Senhor fez em nós. Nós deveríamos vir à casa do Senhor com alegria, com júbilo diante da sua face. Queremos ler uma palavra de introdução. Então o irmão Alfred Borg orará conosco. Abrimos o Salmo 95. Salmo 95, os primeiros 7 versículos vamos ler. Salmo 95. Peço que nos levantemos. Vinde, cantemos ao Senhor,
Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz. Amém. Uma palavra maravilhosa. Nós lemos. Vinde, cantemos, nos ajoelhemos para a adoração diante do Senhor que nos criou, porque Ele é nosso Deus. Glória e louvor. Todos nós cremos que o Senhor também nessa noite está presente. Nós cremos nas suas promessas. Se Ele diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, seja no nome do Senhor Jesus Cristo, então estarei no meio deles. Cremos nisso. Glória e louvor, o Senhor está presente. Nós não podemos vê-lo, mas Ele está presente através do seu Espírito Santo para nos dar a bênção que Ele preparou para esta noite a cada um de nós. Deixa-nos orar juntos. Abençoado Pai Celestial, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos nessa noite aqui, nesse lugar, e a bênção que Tu preparastes para nós, para que recebamos. Nós te pedimos de todo o coração, envia a Tua palavra hoje à noite de forma poderosa, que no fim desta hora possa ser conosco como aqueles em Emaús que disseram, não ardiam os nossos corações quando falou conosco. Fala conosco, Senhor, revela a Tua presença no nosso meio. Venha tu ao Teu direito. Nós te agradecemos e colocamos tudo em Tuas mãos e te pedimos, revela-te como ressurreto nessa noite no nosso meio. Cure, salve e faça tudo ficar bem. Este é o desejo de todos nós e oração nossa. Nós te agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos cantar Somente Crer. Eu o amo,
juntos em inglês. I love him. Amém. Vocês podem sentar-se. Sejam muito bem-vindos de todo o coração no precioso nome do nosso Senhor. E hoje queremos primeiramente saudar o nosso irmão, desejar as boas-vindas ao nosso irmão da Geórgia, o nosso irmão Mamuca. Onde ele está? Onde está o irmão Mamuca? Deus, o Senhor te abençoe no nosso meio. Ele tem um testemunho todo-poderoso como o Senhor o guiou. Seja bem-vindo de coração. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Então temos saudações da Moldávia, da Rússia, dos Urais, da Ucrânia, saudações do Haiti, saudações da África do Sul, saudações do irmão John, saudações momento. Saudações do irmão Chuma da Nigéria, saudações do irmão Leonard da cidade do Cabo, saudações de todos os irmãos e irmãs da capital da Costa do Marfim. Uma palavra assim não muito difícil, Yamoussoukro, mas mesmo assim. Deus abençoe todos os nossos irmãos. Saudações do irmão Gimbi John, saudações do irmão Bautista, saudações especiais de Roma, do grupo de lá, saudações do irmão Zolvite e todos da Finlândia, saudações do irmão Christian da Romênia, saudações do irmão Tiré, saudações do irmão Melela, saudações do irmão Motica, saudações do irmão Gumbana, saudações do irmão Crusono, saudações do irmão Funda, saudações do irmão Gracian de Israel, de Ashdod, saudações do irmão Manuka Tambo, saudações do irmão Klut, da cidade do Cabo, saudações dos irmãos da Nova Zelândia, saudações do irmão Chauffeur, saudações do irmão Vicens, saudações da Libéria, saudações de Klausenburgo, mais uma vez saudações da Rússia, de Novosibirsk, e ainda saudações do irmão Jan, saudações do irmão Lukran, saudações do irmão Christian, saudações do irmão Augustin, saudações do irmão Joseph de Atlanta, saudações de Abidjan, saudações do irmão Matso, saudações do irmão Kalonji, saudações de Burundi. E aqui ainda escrevi saudações do irmão Dr. Bia, saudações do irmão Mwamba, de Ovetse, saudações do irmão Daniel, da cidade do Cabo, saudações do irmão Kassad, de Lubumbashi, saudações do irmão Enodi, de Kingali, saudações do irmão Salomão, eles são no Salmo 90, 4 a 12, saudações do irmão Graf,
E saudações especiais do irmão e da irmã Kupfer, que o Senhor possa abençoar de forma especial. Saudações do irmão Ellis, de Edmonton. Saudações do irmão Jürgen, do Chile. Saudações do irmão Cécio, da África do Sul. Saudações do irmão Nyagi, de Nairobi. Saudações do irmão Gonga. Saudações do irmão Joseph, de Kinshasa. E se esquecemos alguém, então não aconteceu com intenção, mas porque simplesmente não pudemos fazer melhor. Então nós saudamos a todos, especialmente então nosso irmão Jorge, de Kinshasa. Levante-se, irmão Jorge, para que todos possam te ver. Deus te abençoe no nosso meio. Deus abençoe todos os irmãos, especialmente todos os irmãos servidores, de perto e de longe. Deus abençoe todos que vieram da Romênia. Quanto estão aqui pela primeira vez? Levante-se, todos da Romênia. Onde estão? Sim. Deus abençoe. Eu quero sinceramente agradecer a todos. Se, por exemplo, ou cantamos os corinhos desse livro de hinos, então só temos 3 línguas, mas no total nós temos 13 línguas. E o que o resto faz, então? O que fazem todos que falam russo, que falam eslovaco, todos? Deus vos abençoe. E eu peço sempre que nós cantemos hinos que são conhecidos internacionalmente em todo o mundo, que de fato todos os crentes em todas as línguas sobre toda a terra conhecem, para que possam cantar juntamente e entoar os hinos que cantamos para a honra do Senhor. Deus simplesmente guiou de tal forma que não somos uma igreja local, não uma igreja nacional. Deus guiou que nós nos reunimos internacionalmente e a mensagem divina foi direcionada a todos os povos e nações, como Deus o Senhor, na sua primeira conversa com Abraão, em Gênesis 12, ele disse: em ti devem ser abençoadas todos os povos da terra. E quem pensar em Isaías 42, eu te farei de luz dos gentios até os confins da terra. Ele que redimiu o seu povo de Israel também redimiu a igreja de todos os povos, línguas e nações, e pela graça podemos ser propriedade do Senhor. Há muitas coisas que desde alguns dias já me movem. Somente brevemente o relato da toda-poderosa viagem à Tailândia, a Burma e também para o Camboja. Foi simplesmente maravilhoso como Deus abriu as portas e corações, e tivemos em cada país, em cada cidade, 3 poderosas reuniões, e pessoas de todas as direções de fé vieram para ouvirem a palavra do Senhor. Uma das reuniões mais poderosas foi numa igreja luterana. De fato, um grande
um grande prédio, uma grande sala, então vieram muitas pessoas e cadeiras tiveram que ser colocadas extra do refeitório. E vejo então, a palavra do Senhor veio tão poderosamente que o pastor, doutor tal e tal, depois do culto, ele veio a mim e disse: foi tão poderoso, eu jamais ouvi isso sobre a terra, o que aqui foi pregado. Eu peço por oração e eu peço que toda a literatura me seja enviada. A palavra de Deus, ela cumpre aquilo para o que ela foi enviada. Muito brevemente, esse relato, o irmão Lucra, que vocês conheceram, ele me acompanhou do primeiro até o último dia e vos deixa saudar de forma especial a todos. Então, uma palavra a todos que estão problemas. Nós ouvimos na introdução e naquilo que foi lido e no que foi dito que nós devemos entrar aqui com júbilo diante da face do Senhor. Devemos estar reunidos assim e cairmos sobre os nossos joelhos e agradecer ao Senhor. E que isso possa Deus nos dar. E mesmo assim, há tantos problemas que queremos trazer ao Senhor. E para isto faz parte simplesmente o que o nosso Senhor, Ele mesmo, disse em Mateus capítulo 11, no versículo 28 e 29. Mateus 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vos darei paz às vossas almas, está na tradução alemã ainda. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Somente reconhecermos que nosso Senhor teve que ir um caminho tão terrível, tão difícil, tomar a cruz sobre si, teve que se deixar fazer tudo consigo, ser cuspido e ser traído e acusado. Se reconhecemos que nós também temos que tomar nossa cruz sobre nós, e no retorno do Senhor nós substituiremos a cruz com a coroa e estaremos com o Senhor todo o tempo. O bom é, isso eu de fato teria que ler diretamente do capítulo 12, Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 17, ele se referiu ao Velho Testamento, aquilo que o profeta Isaías havia profetizado. E, por favor, atentem para aquilo que está escrito aqui. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo. Isso também é muito importante. O Senhor teve que se tornar servo. Ele se humilhou
Ele até lavou os pés dos seus discípulos. Como lemos, mais uma vez, a partir do versículo 18, eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Como servo, ele é Senhor, mas se tornou servo para fazer a obra para a qual ele, desde antes da fundação do mundo, já estava determinado. Para nós, que desde antes da fundação do mundo, já havíamos sido determinados a ser sua propriedade. No versículo 19, não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Que faça triunfar o juízo. E no seu nome, os gentios esperarão. Uma palavra maravilhosa, na qual não entraremos em maiores detalhes, mas eu quero que todos que hoje estão reunidos aqui saibam que o Senhor de fato está presente, como Ele prometeu, e que no seu nome podemos exclamar: vinde a Ele todos que estão em problemas, que passam por provações, venham a Ele e Ele vos consolará. Ele vos dará paz para vossas almas e confirmará a sua palavra em vós. Ninguém deve partir assim como veio, como chegou. A tua carga você pode colocar sobre Jesus e confiar nele como um amigo. Você pode pedir por vitória e bênção e você receberá. Será ouvidos as tuas orações. Então, simplesmente crer que o Senhor clama a todos nós: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos darei paz para vossas almas. Hoje está algo muito especial no coração. Não foi minha decisão, é simplesmente assim aconteceu, que no decorrer da semana, de 3 diferentes fontes, eu fui informado o que no momento está acontecendo. Como pregadores pentecostais nos Estados Unidos vieram para uma grande conferência e como um bispo anglicano, como apresentou a Igreja Católica Romana como a única igreja. Então, como quando o filme do Papa e daquilo que ele tinha a dizer foi apresentado diante desses pregadores pentecostais. Então, quando tudo isso havia passado, o senhor, pregador pentecostal,
ainda deu sua bênção para tudo. Isso no meu interior me rasgou. E eu tive que pensar, e vocês todos sabem, desde a reforma religiosa, Deus avivamento atrás de avivamento. E sempre foi indo mais profundamente dentro da palavra, até o movimento, o avivamento que aconteceu há cerca de 100 anos, antes da Primeira Guerra Mundial. Deus, de fato, moveu céus e terra, derramou seu Espírito. Sim. E após a Segunda Guerra Mundial, Deus chamou um homem especial para cumprir as promessas do Velho e Novo Testamento. E o último avivamento mundial foi o avivamento pentecostal que nós, em parte, até vivenciamos nos anos 40 e nos anos 50, como o Espírito de Deus caiu, como os dons do Espírito se tornaram revelados. Mas Deus então enviou o seu profeta para nos revelar a palavra, para que, através do Espírito Santo, pudéssemos ser introduzidos na palavra. E então, chegamos ao ponto que todos esses grandes nomes pentecostais passaram largo disso. Quem pode compreender isso? E se o Senhor estivesse aqui hoje, então Ele teria que falar a mesma coisa? O que Ele disse em João 19, vocês não reconheceram o dia da visitação de graça de Deus. Então pode até se referir a batismo espiritual, a dons. E naquilo que eu vi, o que mais me moveu, eu quero falar diretamente. O homem fala de Elias, que deve vir. Ele fala que os corações dos filhos serão direcionados aos dos pais. Um homem, sim, você sabe, da igreja anglicana na Alemanha, é a igreja luterana, na Grã-Bretanha é a igreja anglicana. Então, tal homem fala diante dos pregadores pentecostais e apresenta a Igreja Católica Romana. Então, vocês sabem o que pensei? Para que vocês todos saibam que isso aconteceu, nós deixaremos alguns minutos ser tocados para que vocês não estejam sentados aqui e saiam daqui e digam: isso o irmão Frank disse, mas de fato aconteceu assim? E se vocês estiverem de acordo, nós deixaremos alguns minutos passar isto para que vocês de fato possam levar isso à realidade, o que está acontecendo nesse momento sobre a terra. Não somente que em Israel as negociações, e mais uma vez negociações existem, mas de fato se trata-se agora que todas as igrejas que surgiram da reforma religiosa agora voltam ao colo da igreja romana. E como já disse anteriormente, o programa
é apresentado por um bispo da igreja anglicana aos pregadores pentecostais que se gloriam de ter vivenciado a Deus, que tem movimento carismático, que pensam que tem e o que eles têm, eles simplesmente não reconheceram um dia da visitação de graça de Deus, estão edificando seus próprios reinos, mas não estão no reino de Deus. Se vocês estiverem de acordo, nós mostraremos alguns minutos, ou utilizaremos alguns minutos, para que vocês de fato vejam o que está acontecendo sobre a terra. Vamos falar isso em toda clareza. Antes de passarmos isso, se olharmos para Israel, então vemos como todas as igrejas, seja a Igreja Católica Romana, seja a grega ortodoxa ou a luterana, a cóptica, todos têm seus lugares, suas cidades aqui e lá. Se vocês vão a Capernaum, sim, vocês vão estar, se você é uma montanha, já está outra igreja, Monte Carmelo, já há outra igreja, vão ao Getsemane. Até agora podíamos ainda ir ao Jardim Getsemane, agora não mais, a não ser que tenhamos anunciado anteriormente e tenhamos pagado a entrada para a Igreja Católica Romana, para caminhar sobre ao qual pertence ao Jardim Getsemane. Todos querem reinar sobre tudo, e eu vos digo, o tempo está muito adiantado. Muito adiantado. Todas as negociações, tudo está alcançando seu ponto culminante, e ainda essa notícia dos Estados Unidos, do Texas, isso me moveu de tal forma. Vamos falar isso mais uma vez. Se Deus cumpre uma promessa e envia um profeta com mensagem bíblica divina, ao qual vale aquilo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas também isso o profeta Isaías já havia predito. Eles têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. Irmãos e irmãs, se Deus abrir os nossos olhos, então temos que dar muita gratidão a Ele. E se Deus nos abriu a compreensão para a sua palavra, para suas promessas, e a fé, deu a fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que crer o que Deus disse em sua palavra e para receber isso revelado. Vocês estão de acordo que mostremos que, de fato, para que todo mundo possa ver uma vez o que no momento está acontecendo sobre a terra. Eu digo mais uma vez, não alguém, qualquer pessoa, mas sim pregadores pentecostais convidam esse bispo e ele fala como a coisa deve prosseguir. Irmão Harry Schmidt, você está aqui. Você lerá o texto em alemão e nós ouviremos. Você está aqui, irmão Harry Schmidt? E você lerá? Então alguém somente tem que apertar o botão. Sim. I need you to at least understand a little bit of the history behind this.
Nós vivemos numa geração incrivelmente importante. Eu creio que Deus me trouxe aqui nessa conferência de pregadores no espírito de Elias. Deixa-me explicar. Se vocês contemplarem isso corretamente, o espírito de Elias esteve sobre João Batista para trazer o coração dos filhos aos pais e os corações dos pais aos filhos, para preparar um caminho ao Senhor. Nós sabemos que promessas têm sempre uma duplo cumprimento, e sabemos também que Elias virá antes da segunda vinda de Cristo. Eu creio assim que o espírito de Elias é o espírito da reconciliação para direcionar um coração ao outro. Isso é muito importante. Nós sabemos que nos primeiros 1000 anos só havia uma igreja. Qual foi a igreja? Foi denominada Igreja Católica. A palavra católica significa universal, não significa romano. Se vocês são renascidos de novo, elevam sua mão. Se vocês são nascidos de novo, você é um católico. Aceite novamente o que te pertence. Nós somos católicos. Após houve uma partição, após o primeiro milênio, ortodoxos, leste e oeste. We are Catholics. And then there was the split at the end of the first millennium. We had the Orthodox, East and West, two churches. Duas igrejas. 500 anos após, tivemos Lutero com seu protesto. 3 igrejas em 1500 anos. 3 denominações, não 3 igrejas. E então, após o protesto de Lutero, mais ainda 33.000 novas denominações. Agora eu compreendo que isso é multiplicidade, é divina. É a partição que é do diabo. A glória que o Pai teve Jesus. A glória foi a presença de Deus. O que é a renovação carismática? É quando vivenciamos a presença de Deus. Ele disse: eu vos dou a glória, para que vocês todos sejam um. Essa é a glória que nos une, não o ensinamento. Se você aceita que Cristo vive em mim e a presença de Deus está em mim, isso é tudo que nós precisamos. Pois se Deus trouxer tudo em ordem, Deus trará tudo em ordem com o ensinamento quando nós subirmos. Por isso, a unidade do cristianismo é a base para toda a fé. Pois Jesus disse: enquanto eles não forem uns, eles não querão. O mundo não querá como eles devem, até que sejam partições, destroem nossa condição de fé. É o medo que nos separou. Medo é uma palavra falsa, que parece correta, porque a maioria dos medos estão baseados em propaganda. Isso não é histórico, porque no ano de 1999, a Igreja Romana Católica e a Igreja Protestante Luterana assinaram um contrato que guiou ao fim do protesto. Lutero creu que pela graça somente e através da fé nós seríamos salvos. Mas isso não é. A Igreja Católica cria que através de obras seríamos salvos. Isso foi o protesto. No 1999, escreveram eles juntos um documento que eles resumiram que a igreja protestante, porque na igreja protestante há muitas soluções simples. Pessoas foram nascidas de novo sem qualquer fruto. They wrote this together because in the Protestant church we had a lot of cheap salvations. People were getting born again but no fruit whatsoever. And because we didn't even look for fruit, it wasn't the issue. Because it wasn't necessary for salvation. Porque não era necessário para a salvação. But it's a good judge if you are saved. Mas é uma boa prova que são salvos. Então, o que fazem as duas igrejas? Elas trazem duas definições no denominador. Ouçam. Eu leio literalmente. Diante da católica, do site Católico Vaticano. Assim, significa a justificação que Cristo mesmo é a nossa justiça, que nós, pela vontade do Pai, através do Espírito Santo, nos tornamos parte. Juntos reconhecemos e cremos, católicos e protestantes,
This brought an end to the protest of Isso Luther. trouxe um fim do protesto de Lutero. Irmãos e irmãs, o protesto de Lutero está no fim. O seu também, 1999, isso foi assinado da Igreja Luterana e Federação no mundo inteiro. Cerca de 5 anos após, os metodistas no mundo inteiro assinaram o mesmo acordo. Até esse dia, não temos nenhum protestante evangélico que se levantou para assinar esse acordo, para estar de acordo com nossos irmãos e irmãs, que nós somos salvos pela graça para a atuação de boas obras. Eu creio que precisa ser corrigido. Isso é um desafio a vocês. Então, o protesto, já 15 anos já passou. Eu estou um pouco aqui, assim, folgado, e diante do pastor Franz aqui, se não há um protesto, então como pode haver uma igreja protestante se talvez formos católicos? Nós somos reformados, se nós somos católicos no sentido universal. Nós não protestamos mais contra o ensinamento da redenção da igreja católica, nós pregamos o mesmo evangelho, nós pregamos, vocês são pela graça somente. A palavra somente era o ponto de briga por 500 anos. Da palavra somente o protesto acabou, o protesto acabou. Deixe-me orar, então deixarei passar o vídeo. Eu creio que nós sempre veremos pessoas que são chamadas para ir ao mundo, para atuar nas igrejas do Espírito de Elia, e para trazer os corações dos pais aos filhos e os corações dos filhos aos pais, para preparar um povo ao Senhor. O ministério da reconciliação. Nós precisamos todos utilizar o poder e energia para o ministério da reconciliação, como na evangelização. Ou criamos muros sem fundamento. Eu vos desafio para buscarem um criador de pontes e nos apoiaram. Eu quero orar e se vocês estiverem de acordo, digam amém. Essa é uma oração de uma pessoa que está morrendo. E se vocês sabem que vocês vão morrer, vocês oram sinceramente sua oração mais sincera. Eu peço não somente para esses, mas também para aqueles que através da sua palavra chegarão à fé através de mim, para que todos sejam um, assim, Pai, como Tu és um em mim, assim que sejam um em mim, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu também tenho a glória que Tu me deste, eu dei a eles, para que sejam um, assim como nós somos um. That they may be one as we are one. Glory to the Father. Amen. Dear brothers and sisters. Amados irmãos e irmãs, por favor, desculpem se eu falo italiano. Eu não falarei inglês. Mas eu sequer falarei italiano, não inglês, mas sim de coração. Essa é uma linguagem simples e autêntica. I will speak no Italian, no English. É uma linguagem do coração, uma linguagem especial e tem uma gramática especial. É uma gramática simples com 2 regras. Nós, de fato, só fizemos isso para que vocês saibam quão tarde já está no relógio do mundo. Eu tenho 7 citações do irmão Branham diante de mim, que disse, quando isso acontecer, então o tempo está muito próximo e então todos
que não se reconhecerem a isto e não entrarem nisto e estiverem boicotando, serão dados ao boicote e a perseguição. Irmãos e irmãs, eu digo mais uma vez, isto me estremeceu profundamente. Também esse homem pentecostal, que foi mencionado pessoalmente aqui, ele é tão conhecido como Oral Roberts e como Theodore Oswald e Tommy Hicks e Norris Rollo e todos quem quer que foram. Então, se pensar sobre isso, que Deus de fato, nessa mistura desgraçada, nos deu a graça para crermos. Aqui algumas coisas eu sublinhei. Foi a palavra de reconciliação. Reconciliação com quem? Protestantes e católicos. Meu Deus, está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 5, Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Não religião com religião, ou confissão com confissão, mas sim uma reconciliação com Deus. Somente existe em Jesus Cristo, nosso Senhor. É possível através do nosso Senhor. Então diz, nós todos somos nascidos de novo. Um nascimento de novo, sem a semente divina e da palavra, é impossível. Tiago 1, versículo 18. Nascido através da viva palavra de Deus. 1 Pedro 1, versículo 23. Nascido de novo pela palavra de Deus. Qual é a semente? E da mesma forma, como Redentor, foi a palavra que se tornou carne e a semente divina que de Gênesis 3:15 foi prometida e a promessa que foi dada a Maria e ela creu e somente então o Espírito de Deus veio sobre ela. Então somente o nascimento de novo acontece se pegamos a palavra de Deus, se ouvimos a palavra de Deus, as promessas de Deus, damos fé e então somos então cobertos pelo Espírito Santo e a nova vida surge em nós. A outra coisa foi, mais uma vez, o renascimento. Quem em Titus 3 lê, quem lê o mesmo versículo, nascidos através da renovação do Espírito Santo, não nasci de novo porque alguém fez uma explicação religiosa. O que me irrita aqui, o que distorva aqui, é a enganação com as passagens bíblicas. Elias voltará primeiro. Ele terá os corações dos pais aos filhos. O que Elias fez? Ele foi ao Monte Carmelo, reuniu o povo e disse: quanto tempo vocês querem estar ainda em ambos lados? Uns seguiram aos sacerdotes de Baal e outros os sacerdotes de Axera. E o homem de Deus, ele surgiu e disse: hoje tem que ser tomada a decisão. E isto foi através do envio do profeta. No nosso tempo, isso aconteceu. Quanto tempo vocês querem estar aqui, pendentes de um lado ao outro? Quanto tempo vocês querem dar direito ao que não é correto? Estejam do lado de Deus. E no nosso tempo, o altar de Deus foi erigido novamente, como Paulo
escreveu aos Coríntios naquela época. Eu coloquei fundamento sobre vocês. Um outro fundamento ninguém pode colocar, a não ser aquele que já foi colocado. E esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Deus, Ele cumpriu a sua palavra, mas todos aqueles que não ouvem a mensagem de Deus agora e não se colocam ao lado de Deus, darão fé ao engano. E por isso, o nosso Senhor, em Mateus 24, Ele disse, em versículo 14, nós temos a promessa que o eternamente válido Evangelho seria pregado a todos os povos e línguas para testemunho. Mas então, nós temos a palavra do nosso Senhor. Muitos falsos profetas virão e muitos falsos cristos virão. A palavra Cristo significa ungido. Sim, todos dizem, nós somos carismáticos, nós somos ungidos. Como ungidos? Como ungidos? A santa unção que Deus nos dá, nos liga com Deus e com a sua palavra. Cada unção que não liga com Deus, que não liga com a palavra que veio da palavra de Deus, e o outro espírito é só de enganação. Mas quem é de Deus, ele simplesmente constatará o que é de Deus e o que não é de Deus. Irmãos, eu não sei como vocês sentem, mas por favor coloquem-se na minha situação. Eu vivenciei o movimento pentecostal, 1949. Eu vivenciei quando centenas cantaram em línguas, harmonicamente cantaram. Eu vivenciei como o Espírito de Deus ainda atuou. E o que veio então? A grande queda. E quando Deus enviou o irmão Branham, e ele teve que trazer a mensagem, de fato, se constatou quem havia sido nascido de Deus, ouviu a voz de Deus, como nosso Senhor havia dito, e todos os outros passaram ao largo disso. Você sabe, 1960, os gestores europeus deveriam ser reunidos para esse senhor Oswald lá. E você sabe como o senhor me disse num sonho para não vender a minha primogenitura e não ter parte dessa grande reunião. O grande carro, naquela época chamava Opel Capitão, me foi colocado diante da porta. Sim, uma casa maravilhosa me foi oferecida em Melbourne para ser esse gestor europeu. Mas o Senhor me alertou em sonho: não venda a sua primogenitura. E eu agradeço a Deus pela primogenitura, pelo direito à primogenitura, e que Ele deu a mim e a todos que são nascidos de Deus. E quem é nascido de Deus não cairá em tais seminários aí, mas agradecerá de coração a Deus. E deixe-me falar isso ainda brevemente. O homem disse, nos primeiros 1000 anos, somente havia igreja romana. Nos primeiros 300 anos, uns diziam havia 127 direções, os outros diziam haviam 331 direções.
Independentemente disso, mas a igreja romana começou somente com o concílio de Nicéia. Não começou no Pentecoste, não. Isso já foi a grande queda que Paulo havia profetizado e havia escrito. E isso também temos que ressaltar mais uma vez. Justificação não é um ensinamento. Justificação é uma experiência com Deus. É uma experiência com Deus. Uma conversão não é um ensinamento. Uma conversão é uma experiência de salvação com Deus. Nós nos direcionamos ao Senhor e aceitamos o que Ele nos disse. Ele fala sobre a fé somente. Só se lermos Romanos 5, no versículo 1 está escrito, justificado pela fé. E que ele é adiante justificado pelo sangue do novo pacto. A fé não está no ar, a fé não está ligada a uma religião, uma igreja, a fé está em Jesus Cristo, nosso Senhor, está ancorado lá. E por isso está escrito, creia no Senhor Jesus Cristo, assim tu e tua casa serão salvos. A mim, isso me tocou profundamente, que é decorado com passagens bíblicas, o engano em alto nível está acontecendo. E repetidamente, em pensamento, que Deus enviou um profeta, irmãos e irmãs. Tal ministério não esteve na terra desde os dias de nosso Senhor. De fato, e aí com boa consciência, com a Bíblia aberta, posso dizer, eu sou testemunha ocular de olhos e ouvidos do que Deus fez nos nossos dias. Eu sou testemunha com olhos e ouvidos que o mesmo ministério que o nosso Senhor teve se repetiu no nosso tempo diante dos meus olhos. E quão frequentemente o irmão Branham mencionou João 1, onde Natanael foi chamado ao Senhor, e o Senhor disse, antes que Filipe ter te chamado, eu te vi debaixo da figueira. Ele pôde dizer a Pedro, o teu nome é Simão, o teu nome do seu pai é Jonas. Ele pôde dizer à mulher no poço, dizer, 5 homens você teve e que você tem agora, isso não é o seu marido. Isso foi o ministério profético do nosso Senhor, que em Deuteronômio, no capítulo 18, foi dito, um profeta como eu, Deus levantará dos meios de vossos irmãos. E o nosso Senhor teve que ser o primogênito entre muitos irmãos. E o seu ministério ele teve que cumprir. Também isso, o irmão Branham mencionou frequentemente de Gênesis 18, quando nosso Senhor veio a Abraão e lhe deu a promessa e havia dado as costas à tenda e ouviu que Sara, e quando Sara ouviu e riu dentro de si, e o Senhor olhou a Abraão e disse, por que Sara riu? Também sobre isso, o irmão Branham, ele se referiu muitas vezes para passar diante dos nossos olhos que o mesmo que veio a Abraão é o mesmo que naquela época caminhou sobre a terra e tornou estado de servo para cumprir a profecia bíblica. Irmãos e irmãs, creiam, a responsabilidade diante de Deus se torna cada vez maior. Eu já repetidamente disse ao Senhor, tem misericórdia de mim. Me dá a força
até o fim, de fato, para carregar essa responsabilidade, não somente levar a sério essa responsabilidade, mas que todos que ouvem a palavra da minha boca simplesmente saibam que Deus nos traz de volta à origem, nos trouxe a origem ao princípio, e que tudo o que aconteceu ao decorrer dos 1400 anos que estão atrás de nós, que pertencem ao passado, e que Deus fez algo novo, que Ele colocou a sua mensagem diante da luz e nos clama: bem-aventurados são os vossos olhos porque veem e vossos ouvidos porque ouvem. Por favor, aceitem, recebam isso. Isso eu não havia mencionado em Mateus 24, está também escrito: se fosse possível, também os eleitos seriam enganados. Falsos profetas, falsos cristos, mas eles vêm simplesmente e se colocam lá creíveis, porque se decoram com passagens bíblicas. Com que Satanás veio ao nosso Senhor? Está escrito. Está escrito. E nosso Senhor disse: mas está escrito. Pode-se decorar de passagens bíblicas dos pés à cabeça. Mas o que se fala nas passagens bíblicas pode ser totalmente não bíblico. E por isso, nós temos que ir de passagem bíblica a passagem bíblica, do Velho ao Novo, do Novo ao Velho Testamento, e pesquisar na Escritura, a Bíblia, para sabermos que, de fato, é assim como Deus disse. Isso me dominou, e a parte que ainda vimos, a mensagem que foi enviado a esse pregador pentecostal, que somente dizia aleluia, glória a Deus, e carismático, e se alegram, que tem a honra de ter tal grande personalidade em seu meio. Meu Deus, nosso Deus seja a honra. Nós não precisamos de nenhuma personalidade, nós precisamos de Deus pessoalmente, que Ele se revele e que nós possamos ver a sua glória. Todos que passam ao largo que Deus fez passarão ou terão parte daquilo que está sendo feito fora do reino de Deus. Vamos falar algumas vezes. Se Deus de fato nos é misericordioso, então Ele deixa saber os seus caminhos com a igreja hoje. Então reconhecemos que Mateus 24, 14 se cumpre, qual seja que o evangelho do reino é pregado em todo o mundo para testemunho, mas que também, segundo Coríntios 5, se cumpre: vós, meu povo, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro, assim eu vos receberei, e vós sereis meus filhos e minhas filhas. E então, Apocalipse 14, versículo 6. O eternamente válido Evangelho será pregado a todos os povos e nações em toda a terra. Assim está escrito, e assim está acontecendo no nosso tempo. Nós podemos repetidamente exclamar: a Escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. E eu estou escrevendo atualmente, mais uma vez,
sobre a divindade e mostro como a Trindade foi inventada e como todos estão essa doutrina trinitária. E por isso essa unificação no ensinamento trinitário, no batismo trinitário. Deus não é uma trindade. Deus é um único verdadeiro Deus de eternidade a eternidade. E Ele se revelou. Ele é Criador, Ele é Redentor, Ele é Rei, Ele é Salvador, Ele é Curador, Ele é tudo em tudo. E por isto, isso tem que ser dito em toda clareza, para que todos que são de Deus, de fato, ouçam a voz de Deus, reconheçam a verdade e saiam do engano pela graça, sejam libertados. E não termina com Apocalipse 14, versículo 6, segue até Apocalipse 18, versículo 3 e 4. Vós, povo meu, saí do meio deles para que não tenham partes nos seus pecados e nas suas pragas. Vamos agradecer a Deus por Ele nos ter dado a última mensagem. Vamos agradecer a Deus por Ele nos ter dado parte no chamado para fora, na preparação. Vamos agradecer a Deus por podermos discernir os espíritos e que nós plenamente nos colocamos do lado de Deus e sabemos Ele fará tudo bem. Não esperamos em vão. O nosso Senhor retornará, assim como Ele prometeu. Mas tem que se cumprir e a sua noiva se preparou. E este é o ponto. Não está no Senhor, está na noiva, está com a noiva. Ele somente pode retornar quando a sua noiva estiver preparada. E nós somos gratos por estarmos no meio da preparação. Nós não somente ouvimos o chamado, não somente nos separou, mas sim nós podemos vivenciar a nossa preparação pela graça sobre a pregação. E eu vos digo também como isso acontece, no que nós temos uma plena concordância com cada palavra de Deus. E assim, dentro da igreja, cheguemos à unidade do Espírito para que o Senhor possa finalizar a sua obra começada em nós, trazendo a conclusão. Vamos falar mais uma vez. Nós vivemos num tempo muito especial, no tempo quando profecia bíblica, onde predições estão encontrando seu cumprimento com Israel, com a grande queda, com tudo o que foi predito ou nos afeta mais aquilo que Deus tem a dizer para nós nesse tempo e para trazer com a fé e obediência em concordância para que a noiva possa ser com o noivo, de fato, um coração e uma alma. E todos nós sejamos preparados para o glorioso retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu estou ciente que vocês têm dificuldade de me compreender no meu profundo interior, mas eu digo mais uma vez, eu
Eu vivenciei muitas coisas em todos esses anos. Eu já estou desde 1900, eu já desde 62 anos, eu estou com a pregação do Evangelho, estou confiado desde 52 anos com a mensagem que o Senhor nos deu. É simplesmente foi a vontade de Deus que a palavra do Senhor alcançasse os confins da terra, pois assim nosso Senhor disse: então virá o fim. E chamados, nós não damos a nós mesmos, elas vêm do Senhor. Mas como já foi dito, mas com isto está ligado uma grande responsabilidade. Vamos resumir mais uma vez. Bem no fim, haverá duas uniões, uma unidade mundial, política religiosa, tudo sobre Roma. E por quê? Daniel viu 4 reinados. E o último foi o reinado romano. Nós sequer queremos entrar nos detalhes, mas também nisto se cumpre profecia bíblica no nosso tempo. Somos simplesmente gratos, e mais uma vez gratos, pela graça que Deus nos deu para que reconhecemos o dia, a hora, o mensageiro, que é simplesmente assim. Sem o mensageiro não há mensagem. Mas então, é muito importante que não preguemos o mensageiro, mas sim a mensagem que ele trouxe, e que Jesus Cristo, coloquemos Jesus Cristo, nosso Senhor Redentor, no ponto central da pregação. Quão agradável é a experiência no Monte da Transfiguração. Moisés apareceu, Elias apareceu, a glória de Deus desceu e as vestes do nosso Senhor se tornaram brilhantes, alvas, diante dos seus olhos, e de repente aconteceu, e quando os discípulos vieram assim, eles viram ninguém além de Jesus. Ninguém além de Jesus. Eles não viram Moisés, mas não viram mais Elias, só viram Jesus, transfigurado diante dos seus olhos. Assim é hoje conosco. Nós podemos pregar o que Pedro, o que nos deixou, o que Paulo nos deixou, o que o irmão Branham colocou novamente à luz. Mas no momento, quando a glória de Deus vem sobre nós, nós vemos somente Jesus, que caminha entre os 7 candeeiros de ouro, e nós ouvimos a sua voz. Por favor, compreendam que estou movido interiormente, que isso de fato me atinge, me ocupa interiormente e me tocou, e que gratidão sobe então para com Deus pela graça que Ele deu para mim e a milhões de pessoas nesse tempo, nessa terra, para que aceitam a mensagem divina desse tempo, que são preparados, chamados para fora, preparados para o glorioso dia de Jesus Cristo, nosso Senhor. O pensamento foi:
de deixar-vos ver, para que vocês saibam que aqui não somente dizemos algo aqui, mas que essas coisas de fato estão acontecendo e que tudo está voltando ao colo da Igreja Romana e que a ferida de espada está sendo curada. Mas antes que essa união seja perfeita, em 1999, eles assinaram o contrato. Nós não assinamos um contrato, Deus fechou um pacto conosco. Nós queremos a palavra, a santa palavra, assim como está escrita. A Ele, ao Senhor, seja adoração pela redenção, pelo poder do seu sangue, da sua palavra e do seu Espírito. Vamos falar isso também, não sobre justificação, falar sobre justificação, vivenciá-la pela graça de Deus. Reconciliação, vivenciar, tudo vivenciar. Renascimento, vivenciar. Renovação, vivenciar isso. Unção, selamento com o Espírito Santo, vivenciar isso. Eu tenho confiança no Senhor. Isso sob o fundamento de 2 Coríntios, o primeiro capítulo, que todos que estão determinados de crerem na palavra serão ungidos, e não somente ungidos, mas também serão selados com o Espírito Santo. Deixe-me ler esse versículo ainda, antes de fecharmos. 2 Coríntios, capítulo 1. Essas palavras maravilhosas que Paulo escreveu aqui. Versículo 17, 18, 19. Sim, poderíamos ler todos esses versículos. Vamos ler a partir do versículo. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Não, nossa palavra não é assim ou assado. Não sim e não. Nossa palavra é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é sim e amém. Isso nós cremos de todo o coração. E então, versículo 19. Porque o Filho de Deus, a revelação, Emmanuel conosco, a revelação de Deus em carne, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Mas nele houve sim e o amém. Não sim e não, mas sim sim e amém. Então, a poderosa expressão no versículo 20, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós, Então esse versículo poderoso 21, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. É Deus.
Então vem ainda um versículo ainda mais poderoso, o qual também nos selou, não algum selo, o que nos selou, na tradução com seu selo, e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Irmãos e irmãs, aceitem essas palavras, leiam elas. Talvez eu possa dar o conselho hoje à noite, não falar mais muito, mas especialmente esse texto, mais uma vez, ler lentamente e falar: Senhor, pela graça, eu me encontro aqui novamente. Eu creio que a Tua palavra, as Tuas promessas são sim e amém. Eu estou de acordo com tudo de coração e eu creio que Tu me fundamentaste e me ungistes com o Espírito Santo e que Tu colocaste o Teu selo em nós, em mim. Amados, Deus não nos coloca um selo porque fizemos algo bom. Deus coloca o seu selo lá onde Ele vai trazer, ou Ele pode trazer sua obra ao fim, a sua conclusão. Vocês sabem, se há um contrato, então vem no fim o selo. E aquilo que está no contrato, escrito no contrato, isto é válido, isto é válido. Isto será executado e acontecerá. Assim é. Não o que você e o que eu fizemos, ou que faremos, porque nos inclinamos sobre a poderosa mão de Deus e cremos nele de coração, a sua palavra aceitamos e recebemos. E as suas promessas que Ele deu, de coração cremos, como está escrito aqui. Podemos nos encontrar nesta palavra novamente e também, a Deus Senhor, com vistas também que todo mundo está sendo enganado, seduzido e levado ao erro, e que Deus tem uma igreja eleita que foi chamada para fora, que está sendo preparada para estar com Ele na glória. Assim cremos, como a Escritura diz, e damos ao nosso Deus, hoje à noite, especialmente, a gratidão. E eu peço hoje que todos agradeçam ao Senhor, que todos, que hoje oremos juntos e agradecemos juntos pelo grande privilégio que não temos que ir aos pés de um bispo ou aos pés de algum homem, sentados aos pés de um homem, mas aos pés de nosso Senhor. E que recebemos as suas palavras e que as movemos e que o Senhor nos pode dar o seu ser. Vocês podem todos crer nisso. De fato, Deus fez isso. Por favor, creiam. Deus nos chamou para fora. Deus nos agraciou. E Deus fará tudo o que Ele escreveu no novo pacto em nós, através de nós. A Ele seja a glória e seja a honra e o louvor em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Vamos levantar e agradecer juntamente ao Senhor. Se as irmãs têm um hino, elas podem vir e cantar.
E nós hoje, de fato, vamos agradecer juntos que a sorte caiu em grande amor sobre nós e que podemos crer, como a Escritura diz. E ouvimos e aceitamos que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Amen. Der Bräutigam kommt, o denkt an sein Wort. Wacht, ihr Erlösten, wacht immer fort. Zu jeder Stunde, an jedem Ort. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und wer unverletzt ihm seine Treue hält bis zuletzt, wird über Großes dereinst gesetzt. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und holet die Braut, die sich auf Erden schon ihm vertraut, die auf sein Kommen stündlich geschaut. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Amen. Amen. Entschuldigt, wenn ich noch mit Desculpem wirklich zerrissenem se Herzen com o coração partido, de fato, eu pergunto, würden diese Pfingstprediger, esses pregadores pentecostais dass ein Bruder autorizariam que o irmão Frank viesse und am Ende Bruder Brenhem zu Wort kommen lassen würden? e deixaria que o irmão Branham chegasse a palavra no fim? Wir haben einen Vocês sabem, Brenhem-Film. nós temos um pequeno filme de Branham. Vocês pensam que esses altos pregadores deixariam... Vocês viram Der Bischof von o Rom, bispo de Roma. ja, ich wollte die ganze Ansprache gar nicht. Eu sequer queria ouvir toda, 6 Minuten. embora que só tivesse 6 minutos, mas ele diz, assim como José no Velho Testamento foi enviado para preparar o alimento, assim agora aconteceu. Sequer podemos ouvir todas essas coisas, qual comparações são feitas, como passagens bíblicas são assim de fato mal utilizadas.
Eu pergunto mais uma vez, Copeland, würdest du Kenneth Copeland, Brenham você Wort kommen lassen? deixaria o irmão Branham chegar a palavra? Você deixaria? Irmãos e irmãs, Gott hat uns Gnade für Deus nos deu graça, nos deixou encontrar graça, que reconhecemos o dia e a hora. Vamos orar juntamente. Agradecer. Irmão Schmidt, agradeça conosco, agradeçam todos. Grande Deus, agradeçam todos. Nós te agradecemos e glorificamos o teu alto e santo nome, em Cristo Jesus, nosso Salvador. Pois, Senhor, nós estamos diante da tua face, como naquela época os discípulos estiveram e não sabiam como o que deveria acontecer. Mas quando olharam, somente tu estavas lá sozinho. Assim tivemos sozinho o verdadeiro, justo Deus, o Redentor, o Deus Redentor, que nos une a uma unidade contigo. Nós pedimos por tua graça, pedimos por tua bênção, pedimos por teu Espírito Santo, pedimos por teu poder, pedimos pelo selamento da tua palavra e do teu Espírito em todos nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de todo o teu povo, sobre toda a terra, em todos os lugares, onde estão vendo, ó Senhor. Pois nós queremos nada além de Ti, o vivo Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças seja a Ti por Tua santa palavra, graças seja a Ti pela revelação da Tua palavra. Graças seja a Ti que Tu tivesse um profeta de acordo com o Teu coração enviaste, que trouxe a Tua palavra ao estado original iluminado, e Tu nos iluminaste através do Teu bom Espírito Santo. Seja graça, seja a Ti. Amém. Aleluia. Aleluia. Pai Celestial, juntos te agradecemos. Estamos dominados por aquilo que ouvimos, por aquilo que Tu fizeste em todos nós. Tu chamaste as nossas casas através do Teu maravilhoso revelado e palavra confirmada. Nós te agradecemos, nós gloriamos o Teu nome, nós te agradecemos pelo envio do Teu profeta. Nós cremos a Tua palavra, que a palavra dele, que é a Tua palavra revelada. Nós te agradecemos e glorificamos o Teu nome por tudo aquilo que nós ouvimos hoje, nesta noite. E nós falamos obrigado a Ti. Nós queremos em Ti, nós queremos a Tua palavra. E nós falamos obrigado porque Tu nos chamaste, porque Tu nos deste graça. Nós não temos valor, mas Tu fizeste a Tua obra conosco, começaste a obra e Tu a finalizará. Nós te agradecemos, Senhor. Deixa o Teu Espírito cair sobre todos nós hoje à noite. Senhor, nós te agradecemos. Tu estás presente. Abra o céu sobre nós. Abra os nossos corações. Nós somos o Teu povo. Estamos reunidos diante de Ti. Cumpra as Tuas promessas, Senhor. Nós ouvimos. Tu queres, através de nós, cumprir. Obrigado seja a Ti, em o nome santo de Jesus. Aleluia. 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 Pedimos ainda ao nosso irmão que pela primeira vez que está aqui da Geórgia, que venha para a frente e agradeça ao Senhor em uma oração. Irmão Mamuka, Deus te abençoe. Venha para a frente e agradeça ao Senhor nesse lugar. Irmão Schmidt é o melhor tradutor que temos aqui. Oramos todos juntos. Спасибо за все.
Eu agradeço por tudo. Esse ensinamento eu tenho. Eu busquei 12 anos. O Senhor me encontrou. Eu peço a todos, orem por mim e para Grúzia. Amém. Obrigado. Amen. Und spasiba вам. Ja. Wir singen noch, wir geben. Vamos cantar, nós damos a honra somente a Jesus. Nós queremos que todos em toda a terra reconheçam que Deus fez grandes coisas em nosso tempo e que o Espírito Santo é o Espírito da verdade que nos guia ou nos introduziu na palavra da verdade e nos introduzirá ainda diante. Assim somos de coração gratos e damos a Deus somente a honra e o louvor em toda a eternidade. Vamos cantar no coro. Eles vêm do leste e oeste, eles vêm do sul e do norte. Senhor Todo-Poderoso Deus, Du hast uns in diese Zeit hineingestellt. Tu nos colocaste nesse tempo, Gnade geschenkt, Tu destes graça dass wir die Verheißungen erkennen, para que possamos reconhecer as promessas, crer nelas Anteil e nisto, ou assim, podermos ter parte. von Herzen danken wir Nós te dir, agradecemos de coração Bräutigam ao noivo unserer de Seele. nossas almas. Du hast eine Braut Tu tens uma noiva sobre a terra und diese Braut e esta noiva ausgerufen. está sendo chamada para fora, Isaac, como Isaac, Brunnen que foi ao poço lebendigen Gottes do Deus vivo, und Rebekka e Rebeca und sie encontrou lá e a levou para casa. Oh, amado Senhor, Oh, geliebter Herr, oh, amado Senhor, Tu die du aussendest, tens mensageiros que envias Braut zu rufen, para chamar a Tua noiva alle e todos zur Brautgemeinde que pertencem à igreja noiva werden auf diesen Ruf ouvirão este chamado a Ti, amado Senhor. wir Dank. Seja gratidão, ó Deus. Ich bin beides. Eu sou ambas coisas. Einerseits De um lado, eu estou abalado das, sobre aquilo que está acontecendo, e do outro lado, estou alegre sobre aquilo was du que Tu unter deinem está fazendo no meio do Teu povo.
abençoe em todos os povos, línguas e nações, que todos possam compreender tudo corretamente, o que hoje aconteceu aqui e o que foi dito, para que com gratidão possamos ser preenchidos. E bem no fim, nós te trazemos a todos os que estão cansados e carregados, todos que têm pedidos de oração, que têm problemas. Nós chegamos juntos a Ti e te agradecemos por Tu estares presente, por Tu salvares, libertares e curares, e Tu abençoas. E no mais, nós te agradecemos que podemos compreender o Teu falar, que podemos aceitar e que Tu nos clama, bem-aventurados são vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem, e os vossos corações, porque creem. Ó amado Senhor, eu te agradeço especialmente por 2 Coríntios, 1º capítulo, a partir do versículo 17. Ó Senhor, Tu farás uma obra completa, Tu finalizarás a Tua obra de redenção, assim como Tu finalizaste a Sua obra de criação. E nós te agradecemos por isto, que nós temos parte direta nessa conclusão. Louvado e glorificado seja o Teu maravilhoso e santo nome de Jesus, agora e em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Mais próximo do lar, mais próximo. Todo o povo diga amém. Amém. Esteja com a graça do Senhor.